Oi, Andreia. Boa Oi, boa tarde. tarde, Cris. Tudo Boa bem? tarde a todos os seguidores do Yoga Shala Brasil. Estou aqui na secretaria do Yoga Shala e para podermos iniciar então essa live com a Cristiane Matsuoko e o Dr. Leonardo, que é pai de Atra, né? Isso, O título dessa live que é isso. o yoga como uma ferramenta de tranquilidade e bem-estar na gestação, durante o parto e no pós-parto, né? Isso. E a gente então convidou a Cris, que é professora do Yoga Shala e que veio de São Paulo e já tem bastante experiência nessa área, né? A Cris atuou inclusive com gestantes de alto risco, junto a médicos lá em São Paulo. Sim. E a gente tem o privilégio de tê-la agora aqui em Florianópolis, no Yoga Shala, e pelo Brasil todo agora, pelas aulas live no Yoga Shala Brasil Aulas, né? Quero, então, convidar o Dr. Leonardo, o pediatra, a participar com a Cris. Ele trabalha com a pediatria mais humanizada, né? Estuda homeopatia e parapsicologia, inclusive parapsicologia intrauterina, bem interessante, né? E a Cris e o Dr. Léo tiveram um professor em comum em lugares separados, que foi o professor Marcos Noronha, que dá aula na área de perinatal. Então, uma curiosidade também interessante é que na terça-feira, quando eu dei aula no Yoga Shala Brasil, aulas online, quando eu terminei, eu falei sobre essa live que ia acontecer, falei que ia ser com a Cristiane Matsuoko e com o pediatra, e uma das alunas logo em seguida escreveu: ele é maravilhoso! Então, que sejam bem-vindos. Várias das minhas alunas já seguem ele, elas ficaram muito felizes com essa live. Então, eu vou me despedir. Obrigada, Andreia. Deixar o Dr. Leonardo e a Cristiane Matsuoko, então, com vocês. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau. Oi, Léo, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo, doutor Leonardo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Também, tudo certinho. Então tá ótimo. Vamos conversar falando de mim. Você viu? Você ficou se ouvindo de fora, né? Agora você tá aí. Agora tá chegando mais barrigas. Oi, Luísa, bem-vinda. Então, eu fico muito feliz de a gente poder fazer essa live. Eu acredito muito nesse trabalho em parceria. Está entrando a Ju também. A Ju já é pós-parto, né, Ju? Está com a Lívia de quase 20 dias. Então, a gente entrando nesse universo de família, de apoio, de parceria, é algo que eu acredito muito. A gente está passando por esse momento, né, doutor Léo, de muita ansiedade, um pouco, né, o contraponto do tema da nossa live hoje. Esse momento de ansiedade, o contraponto, encontrar esse acesso à tranquilidade, à segurança, né, falamos em busca de equilíbrio, bem-estar, que é a proposta do yoga. Eu busquei alguma coisa desse aspecto da ansiedade que para eu poder te passar a bola, que eu acho muito interessante. Primeiro, chamando o Dr. Léo como essa figura que é pai, em primeiro lugar, antes de médico, mas um médico da família. Eu não consigo vê-lo, depois de tudo que eu vi, li, e até as minhas gestantes também colocam, né? Não é um médico pediatra, é um médico da família, e isso é muita integração, tem muito a ver com yoga. Você não é uma parte, você é um todo, né? Não tem como você ir lá e olhar o bebezinho,
você olhar aquela criança se você não enxerga a família, né? Então, a sua proposta de trabalho é muito especial, da forma como você comunica a sua paternidade e a forma como você lida com a medicina. Então, isso eu acho muito especial. Então, para a gente começar com o aspecto da ansiedade, eu acho uma abordagem muito interessante a gente entender que a ansiedade é um aspecto do ser humano, de luta ou fuga, a priori natural, como um mecanismo de defesa, né? Então, é algo que seria tranquilo. Às vezes até a nossa ansiedade, hoje vai ter uma live, como é que vai ser? Alguma coisa gostosa, tranquila, né? Mas eu gosto muito da fala do professor Pedro Kupfer, que é um renomado professor de yoga, que ele diz que quando a ansiedade passa a ser uma mãe super protetora, aí começa a distorcer as nossas sensações internas, aumentar ou criar o que não existe, né? Então essa fala eu acho perfeita. Imagina uma mãe super protetora nessa nossa fala, eu acho, né? Nesse público que está buscando a gente hoje, eu acho muito especial. Então eu queria passar a bola para o senhor ou para você, te dizendo o seguinte: como é que é essa relação de ansiedade? A gente sabendo que tanto na gestação como no pós-parto, toda essa mudança hormonal gera um processo de ansiedade, de alteração das emoções muito grande, né? E também nessa conjuntura que a gente está vivendo agora, né? Colocando a gestante, as puérperas, né? Nessa sensação de fragilidade tão grande. Como é que é isso? Como é que a medicina está tratando isso de um modo geral? Especialmente você, que eu digo que você não vai atender, você vai acolher, né, essa mãe, essas famílias, né, nessa situação. Tá. Então, assim, primeiro quero agradecer, Cris, pelo convite. Eu fiquei bem feliz, assim, eu acho que, que nem eu falei para você, eu acho que eu estou conseguindo transmitir nas redes sociais aquilo que é propósito meu, né? De fato, tudo que tu falou é o que eu procuro vivenciar e procuro passar em relação ao cuidado, né? Eu sempre falo que tudo que eu faço em prol da criança, obviamente. Porque essa criança, ela vai ser um cidadão no futuro que vai constituir uma nova sociedade. E se eu hoje reclamando, mas enfim, falo que a nossa sociedade ela é violenta, intolerante e que ela pode ser melhor, então o que eu posso fazer como adulto é, enfim, zelar pelo crescimento dessas crianças, né? Das minhas filhas e das filhas daquelas pessoas que eu atendo e do mesmo pessoal que eu procuro ajudar. Assim, quando falo ansiedade, tu falou Pedro, logo me veio o meu mentor, que é o Pedro Grisa, que é onde eu fiz o curso de psicologia. Que ele fala que a ansiedade é o medo de que algo lá na frente não dê certo. Então, as coisas se encaixam, né? Porque o medo faz com que a gente se reclua, fique recluso, que a gente não tome iniciativas, enfim, nos paralisa, né? O medo nos paralisa. E tal qual uma mãe superprotetora, ela não deixa as crianças, seus filhos, se desenvolverem, né? Então, nesse sentido, o que eu tenho feito? Como eu estou atendendo bastante puérperas, né? Então, os bebês continuam nascendo, independente de coronavírus ou não. E vem sempre a preocupação, o que vai acontecer agora? Eu não tenho minha rede de apoio, minha mãe não pode vir, minha sogra também não, minha irmã, enfim, as pessoas com as quais aquela família estava contando. E aí, o que eu tenho procurado fazer é empoderar, né? Essa palavra meio que se incorporou no nosso vocabulário, mas empoderar pai e mãe, cuidadores daquela criança, ou mãe e mãe, ou pai e pai. Então, aqueles tutores dessa criança, de que eles têm condições de cuidar desse bebê, e tudo aquilo que eles vão fazer é o melhor que eles podem fazer, é o melhor que eles sabem fazer. Se adiante a gente identificar que alguma coisa não está tão ajustadinha, tudo bem, a gente adapta e segue a vida. E o que eu tenho observado
é que, ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação, aquelas pessoas que se permitem embarcar na sua paternidade, na sua maternidade, eu tenho visto, é bacana, porque eles estão bem entrosados. Hoje de manhã eu atendi 3 bebês de 1 mês, basicamente, né? E numa delas, eu perguntei para eles, mas como é que tá? E eu sempre pergunto, né, como é que tá essa dinâmica da vida nova e tal, né, dessa nova rotina. E aí a mãe do bebê falou assim, a gente forma uma boa equipe. E eu disse, cara, show de bola, é isso aí. É uma equipe, porque, enfim, cada um vai fazendo, né, o seu... Eu não gosto da palavra papel, mas enfim, vai dando a sua contribuição, né, vai fazendo, cooperando um com o outro. Eu gosto do cooperar, né, operar junto, estar ali fazendo aquilo acontecer. E eu acho que isso, de certo modo, acaba amenizando toda essa ansiedade, essa preocupação. O que tem muito por exemplo, alguns bebês que eu preciso que façam algum exame, ou enfim, ou vão tomar uma vacina, né? Os bebês de 2 meses para cima. E aí eles perguntam para mim, Léo, o que tu acha? Saio de casa, não saio? E aí vem toda... Aí então, vamos preparar vocês para sair de casa. Vocês podem sair, fazer o que tem que fazer e voltar, né? Mantendo sempre essa tranquilidade, porque, como a gente estava falando, então, a ansiedade, ela mais tolhe a gente, poda a gente do que nos ajuda. E sim, é um mecanismo de defesa psíquico nosso e que a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso, como a gente lida com a ansiedade nessa fase em que de repente está todo mundo recluso, né? Agora com uma certa facilidade em alguns lugares, mas o bebê precisa tomar sol, a mãe precisa arejar a mente, né? A gente sabe da pressão, né, que existe tanto na gestação, que vai envolver o parto, né? Como no pós-parto, né? A mãe fica sob pressão, a amamentação, que é bastante difícil muitas vezes, né? Eu tive a felicidade de amamentar as minhas 2 filhas com facilidade, mas eu sempre digo e repito, cada história é uma história, né? O meu parto, eu tive 2 partos bem diferentes, 2 filhas diferentes. Para mim, a amamentação eu tirei de letra, mas muitas mães têm muitas dificuldades. Então, a rede de apoio, ela precisa existir para a gente poder acolher a necessidade do outro, para cooperar com o estado de tranquilidade. Nesse empoderamento, eu gosto muito de dizer, o estado de tranquilidade é um acesso. Ele não está fora, mas ele pode ter suportes, né? Então, quem está fora, como nós, né? Você... Eu, como professora de yoga, a gente faz um suporte para uma tranquilidade e uma sensação de segurança que precisa existir na mãe. Porque se o tempo todo essa mãe, seja ela gestante, seja ela puérpera, se sentir insegura com as suas escolhas, ela vai depender o tempo todo, né, da rede de apoio. Eu acho que a rede de apoio, ela favorece cada vez mais quando ela dá esse empoderamento, quando a mãe reconhece que ela tem essa força interior dentro dela, né? Eu costumo repetir muito, agora para entrar, né, no cerne do nosso assunto, né? Eu repito muito, a Ana, que está aplaudindo, aí já ouviu muito isso, né? A Ju também, que a gente tem que repetir um propósito, que é quase um mantra para a gente. Eu sou tranquila, segura e tudo flui em mim. A gente repete muito isso em aula e pratica isso de várias formas, né? A gente não consegue o tempo todo se sentir tranquilo. Verdade, né, Ju? Mesmo com as crianças. Se você não consegue perceber que a tranquilidade está em você, por mais que você consulte, pergunte, ficam infinitas as dúvidas, né? E o processo de ansiedade entra o tempo todo nessa questão da mãe superprotetora, né? E se você se sente tranquila, acessar a segurança, né? Dentro da aula de yoga, do aspecto da aula de yoga, a gente acessa a segurança de várias formas, tanto no corpo físico, nos relacionando bem com o nosso assoalho pélvico, até várias partes do corpo, e a respiração, que é fundamental. Aí eu repito muito dentro desse aspecto de segurança, que já vai conversar com a fluidez,
que a respiração no yoga para gestante, mesmo no parto e no pós-parto, a gente não controla. Porque a gente não controla nada, né, doutor? Vamos combinar que as coisas acontecem, a gente não controla, a gente entrega, né? A gente aprende a conduzir da melhor forma. Seja a respiração e as técnicas respiratórias para todas as fases. Para tudo existe uma técnica, mas na hora tudo é muito intuitivo. Só que fica mais fácil você acessar essa tranquilidade, que também pode ser intuitiva, se você exercita isso. Isso é uma abordagem também muito médica. Você acessa sinapses mentais. Se o seu cérebro, de uma certa forma, exercita mais vezes o seu estado de tranquilidade, né? A fluidez através da sua respiração ou da conexão saudável com ela, né? Ou da conexão consciente com ela, você é capaz de visitar mais os seus estados de tranquilidade e acessar melhor a sua segurança. E aí você tem mais discernimento para saber qual é a busca que você vai fazer. Inclusive, qual é o momento que eu vou buscar essa rede de apoio. Qual é a questão que eu preciso realmente abordar com o meu médico, com o pediatra das crianças. E o pediatra, eu gosto de dizer, isso eu aprendi muito na rede de médicos que eu tinha em São Paulo. O pediatra não é quando o bebê nasce. Você linka com o pediatra, você cria uma empatia com ele desde o momento em que você decidiu gestar. Você já começa, não é só obstetra, né? Não é só obstetra que você busca, porque tem muito essa relação, nossa, eu engravidei, e agora? Não, vou fazer o pré-natal, fundamental para uma série de aspectos, né? Mas a presença do pediatra, ele vem junto, porque é a figura que vai te dar esse amparo familiar. Às vezes a gestante me procura muito por causa do parto, e aí outra coisa que eu queria já passar a bola para você, né? Então, não é o parto o objetivo de uma prática que te tranquilize, que te traga segurança, né? É toda uma história de família. Eu falo que o pediatra, ele acaba fazendo parte da família, querendo ou não. Porque, enfim, eu conheço todo mundo, eu recebo mensagem de todo mundo, falo com todo mundo, né? E se não for assim, não é pediatria, é o meu ponto de vista, né? Porque, pelo menos, a pediatria ela tem que ser integrativa, ela tem que ser integral. Eu ouso até dizer holística. Sim. Porque não adianta. Se eu quero um bebê bem cuidado, eu tenho que ter um pai e uma mãe bem cuidado. Eu tenho que ter cuidadores bem cuidados. E uma grande dificuldade que tem, muitas vezes, é o próprio homem, por questões culturais, terem essa conexão com o cuidado. E muitas vezes vão aprender, a gente aprende na amor ou na dor, então eles vão aprender mais ali na hora da correria, quando nasce o bebê, e esse homem tem que se ver cuidador da sua esposa, que é a cuidadora do bebê. Para que ela exerça a maternidade plena até os 2 anos de idade média, ele tem que fazer essa função, né? Uma coisa, daí puxando assim uma coisa que a gente fala na parapsicologia, que aquilo que você, é bem nisso, né? Dos mantras, né? Como que eles funcionam na nossa vida. E de fato, eu costumo dizer que a nossa mente ela é tipo um GPS. Então, se eu programar no GPS que eu quero ir daqui até meu trabalho, ele vai me levar para lá de qualquer jeito. Então, se todo dia você repete, você é capaz, você tem sabedoria, você tem saúde, enfim, né? A sua mente vai incorporando isso, né? Aí a gente pode falar da neurobiologia, então os neurônios vão se, né, conectando para isso. E aí você cria, aí a sua mente vai abrir para novas possibilidades, né? A gente pode ficar muito bem, que nem a gente está falando um pouco antes, de que o casal com um bebê novinho que estava ansioso, esperando que alguém fosse para dentro daquela casa para dar apoio, ou até mesmo para fazer coisas por eles, se esse casal realmente eles se abrem a essa nova realidade e a nova necessidade deles, aliás, a necessidade deles de assumirem isso, né? Com certeza a coisa flui. E eu tenho observado isso, eu acho isso muito legal.
eu tenho visto homens mais conectados. Eu puxo para homem porque é a minha sardinha, né? Claro, perfeito. Porque não adianta, porque se eu sei que para a mulher, para a mãe que está amamentando, a opinião do parceiro dela é o de maior relevância, tem estudos que demonstram isso, cara, eu tenho que apoiar ele. Eu tenho que dizer para ele tudo o que ele precisa saber sobre a amamentação, cuidado do bebê. Porque o principal, né, aquilo que eu sou militante, que eu falo, do aleitamento materno, é manter esse aleitamento materno. É muito fácil, no meio da madrugada, durante uma crise de cólica, choro, entrarem nas suas crenças, né, naquele senso comum de que o leite é fraco, não sustenta, e vai lá e mama dentro do bebê. Então, dar segurança para eles. E essa situação, né, onde o homem também, ele até tem 5 dias de licença paternidade, mas ele está trabalhando em casa. Ele está vivenciando coisas que a mulher, que ele não vivenciaria se ele estivesse no trabalho. Então está acontecendo muita coisa legal, muita coisa nova, que eu acho que faz parte dessa expansão de consciência, principalmente dos homens, né? E das mães, delas também desapegarem, né, da sua mãe e assumirem a sua maternidade. Sim. Assim Tem um aspecto que você está colocando agora, tem a ver com a pergunta do Martim. Eu só li o seu sobrenome, eu não entendi o início. Ele falou exatamente sobre de que forma o pai pode apoiar nesse processo todo, né? Então, tudo isso que você colocou agora, também esse empoderamento do pai, porque todo mundo fala do empoderamento da mulher. Não é do homem, é do pai. Você precisa criar de novo, esse contexto na sua vida. Eu costumo, dentro do yoga, e isso é muito interessante, eu gosto de dar yoga a casais grávidos e eu dou isso há muito tempo. A primeira vez, o primeiro ano que eu dei yoga a casais grávidos, foi quando eu vi o medo do pai, que ele não tinha noção. A mulher tinha qualquer coisa, ele saía, ele ia comprar, ele perguntava se vendia, ele estava tão pronto para os aspectos de fora, e ao mesmo tempo ele estava tão pronto para ajudar, só que ele me disse, como eu já trabalhava com a mulher dele, ele me disse: Cris, eu não sei como. E aí, a partir dali, eu falei, eu preciso organizar um yoga casais grávidos. Tem vários fatores que foram somando para isso. Parto, pais desmaiando no parto, sem ter noção. Uma série de coisas que a gente percebia que o pai queria participar. Ele só precisava desse empoderamento de pai, de saber como. Porque os pais, vocês engravidam junto com a gente, né? Isso é fato, a gente não engravida sozinha, né? A gente tem agora um trio, no caso da Helena que está aí, um quarteto, né? E a gente vai, que está grávida de gêmeos. Então, a gente tem uma parceria, mas que muitas vezes eu gosto de dizer para os meninos, viu, Martins? Que a gente sente tudo, mesmo essas oscilações muito doidas, hormonais, essas crises todas, a gente está sentindo. Então, quando você sente, é mais fácil, entre aspas, lidar e administrar. Por mais que sejam muitas oscilações e transformações, é mais fácil você lidar com isso, porque está em você. E o outro, que é a sua primeira rede de apoio, que é a sua primeira ferramenta de vamos segurar na mão, vamos olhar no olho, né? Ou vamos chorar junto abraçado, né? E essa pessoa, então é esse ser que é o ser mais confiável, porque foi com essa pessoa que eu decidi ter filho. Foi com essa pessoa que eu quis criar o elo da família, né? Foi com essa pessoa, não existe pessoa mais importante. Não existe ser mais importante para estar comigo nesse momento e me apoiar do que esse homem com quem eu decidi criar uma família. Então não existe poder maior, né, nesse aspecto, dentro desse trio, desse quarteto, desse quinteto, enfim, dessa família que está se formando. Então é esse reconhecimento da paternidade, né, que dá essa força para o pai e dá indiretamente esse apoio e esse suporte inicial, essa sensação de segurança para a mãe. Eu digo nos encontros de casais grávidos, olha no olho, reconhece nessa pessoa a única pessoa capaz, né, de estar com você nesse momento, e a escolha que você fez para você gerar
né? Gerar um filho, é só essa pessoa, não tem outra pessoa que você escolhe, né? E quando você tem um segundo filho, você sabe, você tem dois, eu também tenho, né? Por que você tem um segundo filho? Você só tem um segundo filho porque você tem essa parceria também. Não é só porque você gosta de criança, porque você quer. Não, é porque exatamente você tem uma consciência de que com essa parceria, com esse apoio, dá para ser. Você segue adiante. Por mais que eu lembro, esqueci o nome dela, mas realizadamente, que está aqui com a gente hoje, falou da. Como? A Débora? A Débora falou para a gente, não, atualmente as famílias, né, têm mais filhos únicos, né, menos predisposição de ter mais filhos, mas quando você resolve ter mais, pode ter certeza, tem alguma coisa lá dentro de você que diz, não é uma questão de condição financeira, é assim, com essa pessoa eu tenho mais filhos. Com essa parceria, né, eu vou adiante. Então já tem uma outra, né? É a minha primeira rede de apoio, né? É a minha primeira conexão de apoio. Eu falo muito, que a gente fala em rede, né? E eu digo que o pai, ele tá no centro. E aí eu trago a ideia de uma teia e a aranha sendo a mãe. E ela fica lá no centro, que é o nó mais firme de todo o resto. Então ele tá ali. Se ele não tiver dando o suporte necessário, ela vai cair. Sim. E esse cair pode ser um desmame precoce, pode ser uma depressão pós-parto, ou enfim, N coisas, né, pode acontecer. Então, trazer essa a consciência, tá? Tipo assim, do aqui e agora, daquilo que o homem precisa saber, de fato, sobre cuidado, que eu acho que é um cerne muito... Acho que é o cerne das maiores dificuldades do homem, né? Porque, como você falou, o pai, ele estava preocupado com tudo, pronto para tudo que tinha que comprar e fazer, né? Com aquela ideia de que o homem é provedor, apenas. Ele até é, mas ele provê também, ele tem que prover cuidado, ele tem que prover a segurança dentro do ambiente em que ele está. Eu falo que o pai, ele é tipo um lobo que cuida da sua alcateia. Para que lá dentro, né, naquele núcleo da alcateia, esteja tudo tranquilo para as coisas se desenvolverem de acordo. Então ele fica na espreita, ele fica cuidando. O que pode fazer? Ele vai cuidar, enfim, não vai cortar a visita, mas ele vai definir se vai poder ou não visitar, quem que vai, quem não vai, por exemplo, né? Ele que vai se preocupar com a louça que está suja, porque muitas vezes a mãe está lá amamentando, o bebê dormiu, e aí em vez dela descansar, ela vai puxar na memória dela, puxa, a louça está toda lá para lavar. E ela, culturalmente, movida por essa cultura de que ela que tem que resolver tudo isso, então acaba se desconectando. Então, ele fazer com que essas questões mais domésticas do entorno se deem de forma que ela se dedique exclusivamente para aquilo. E vamos adiante, né, tutor? Tá, a sua pequena tá aí? É uma fofa. E a gente vai adiante, né? Trocar fralda, que beleza. Você amamentou, você tá lá naquela sensação de que você não dorme porque você tá amamentando. Então, é demanda livre. Então, por você não dorme, eu chamo de tortura chinesa, né? A gente tem que se preparar para uma tortura chinesa. A maior tortura chinesa é considerada a ausência de sono. Porque você consegue ficar sem comer, mas você não consegue ficar sem dormir, né? Mas a gente fica e tá tudo certo, a gente vai levando. Então, aquela troca de fralda, aquele põe para rotar, o pai põe para rotar, aquilo dá uns 20 minutinhos a mais de descanso pra gente. Tem mulher que não consegue ir no banheiro. Nossa, eu digo muito para as meninas, eu falei, tem momentos em que a gente quer ler o rótulo de uma compra no supermercado que você nunca fez na vida, mas você quer parar e olhar aquele rótulo, ler, qualquer coisa, a parte nutricional, só para sua mente se desligar de tantos a fazer. Eu não quero assustar ninguém, meninas, mas assim,
São questões da mente, a gente precisa muitas vezes, né? Eu falo muito isso no pós-parto, nas aulas Mamãe e Bebê, eu também falo muito isso. Nós amamos muito os nossos bebês, nós estamos muito felizes com a constituição da nova família, mas é que a nossa mente precisa acessar esse estado de tranquilidade, mais vezes, tirando o excesso. E por muitas vezes a nossa necessidade de cuidar do outro, né, que é o bebê que nasceu, ou mesmo o bebê que está no nosso ventre, é tão grande que a gente esquece um pouco o autocuidado. Então eu falo muito de autocuidado. Na gestação eu digo, o bebê é a sementinha e tá tudo bem com essa sementinha. Ela tem um placentão enorme, maravilhoso ali, dando comidinha, e ela vai crescer do jeito que ela tem que ser, né? Eu vou plagiar, como é que chama aquele filme? Kung Fu Panda, né? Que diz assim, se cai uma semente de pêssego, só pode nascer um pessegueiro, não vai nascer outra coisa. Então tá ali, tá semeada, aquela sementinha vai nascer o que tem que nascer. A gente precisa cuidar dessa terra. E essa terra é essa mãe, né? E esse pai também tem que cuidar dessa terra. Porque essa terra é essa mãe, né? E aí é essa parceria, é esse adubo que a gente vai dar, é esse cuidado da parceria e esse autocuidado que vai fazer a diferença nesse desenvolvimento, né, desse elo familiar novo, nessa rede de apoio. E aí, pessoas como você, que tem esse olhar diferenciado, esse olhar especial, né, sobre a paternidade, a maternidade, a família, o desenvolver dessa família, que não é só um desenvolver físico, né, que é como o yoga também trabalha isso, não é só um aspecto físico, é um todo, é um integral que você olha, né, é a mente, é a sensação das emoções, são as percepções, né, e o bebê é um ser sensorial, ele nasce completamente sensorial. Então, se você transmite o tempo todo insegurança, ansiedade, se você não consegue colocar o seu bebê no peito, tomar uma respiração profunda, é isso que ele vai sentir, ele vai se agitar e você tá trocando essa agitação com ele, transmitindo essa agitação a ele. Então, o quanto é importante você aprender. No yoga a gente fala isso, a gente aprende a acessar a tranquilidade como um exercício para que você consiga usar isso no parto, para que você consiga conduzir, né, independente do parto, como ele vai transcorrer, se você estiver tranquila, tá tudo certo. Isso é humano, né? Se você tá tranquila, se a equipe que cuida de você tá apoiando você da melhor forma, isso é humano, considerando o bem-estar do seu bebê e seu, né? E ao nascer a mesma coisa, se essa equipe está tendo esse mesmo olhar, isso te tranquiliza, isso te dá segurança. Então, o quanto você acessa em você e expande nas suas escolhas, né? Na escolha do seu médico para te acompanhar, das doulas, tem doulas que estão entrando aqui também para te acompanhar, né? Da equipe, eu também me considero equipe de apoio, seja na gestação como pós-parto, doulas de amamentação, que tem várias muito bem conceituadas, que é muito importante quando você tem dúvida, quando você tá insegura, isso é fundamental, né? Então, se entender como algo muito mais amplo do que o aspecto físico, compreender que a condução das suas emoções não tem nada de errado com as emoções. Medo não é ruim, né? Ansiedade não é ruim. O problema é o aumento, é você não saber lidar com todas essas emoções. E é isso que gera a descompensação, né? E é isso que a gente precisa, de alguma forma, aprender a lidar, aprender a acessar a emoção ou a sensação que te traga segurança, que te traga tranquilidade. E no todo é isso. Acho que em todos os momentos que as emoções afloram, o grande objetivo nosso, assim como ser humano, e aquilo que nos torna a priori diferente dos outros animais seria a consciência, né? Então a gente trazer para a consciência e controlar as emoções para que ela não nos controle. E isso vai em várias fases, desde fases durante a gestação, o próprio processo do trabalho de parto, as cólicas do bebê, a birra da criança, mas entendeu? Tudo isso faz com que a gente, se nós nos propusermos a esse movimento, exercício de autoconhecimento, quando se torna pai, quando se torna mãe, a gente está ajudando a nós mesmos e ajudando também
as crianças que estão crescendo. Cris, eu vou ter que sair. Você precisa ir. Eu lembro que você precisa ir. Eu te agradeço demais. Eu anotei algumas coisas que apareceram por aqui. É o que eu disse, a gente podia ter muita coisa para falar e para desenvolver, mas esse é o tempo que você tem hoje, Léo. Eu fico muito feliz e muito grata por essa troca. Eu já tinha percebido que essa empatia ia rolar e é como eu te disse, muitas gestantes com quem eu estou trabalhando já tinham me falado também muito de você. Eu já sigo você há algum tempo pela forma como você conduz o seu perfil no Instagram, pelo que você coloca. Eu acho que você realmente ajuda demais, você tem muito a contribuir, e quem sabe a gente consegue fazer numa outra oportunidade, um outro encontro. Eu anotei alguns tópicos aqui e a gente, quem sabe, consegue fazer um outro encontro para todo mundo aí e compreender um pouquinho mais sobre essa rede de apoio, sobre todas as questões que nos levam a acessar tranquilidade, segurança e bem-estar. Gratidão a todos.